Salve, salve pessoal! Hoje vamos conversar sobre fundos de investimento. Se você já investe, vai ser muito bom para saber se realmente você está investindo em fundos corretos. Se você não investe, eu vou te dar dicas preciosas para saber como identificar os melhores fundos. Pela CVM 555, só existem 4 classificações de fundo, que é renda fixa, multimercado, cambial e ações. Então só existem esses 4 tipos, essas 4 classificações. Fica aí que eu vou mostrar para vocês como você seleciona um bom fundo. Pela teoria moderna de portfólio, feita por Markowitz, ou vendo o índice Sharpe, e eu vou mostrar para vocês também sobre a fronteira eficiente, tá bom? Fique aí que na volta a gente já vai direto para o computador. Então, pessoal, vamos lá. Eu estou aqui num site que é o da Status Invest, é muito legal para fundos de investimento. E como eu falei daquela classificação, né, de fundo de ações, renda fixa, multimercado, cambial, ele já mostra para você aqui, por exemplo, em fundos de ações, quais foram os 10 fundos que deram as maiores rentabilidades e os 10 fundos que tiveram as menores rentabilidades. Então, nesse caso aqui de fundos de ações, se você vê esse que está em primeiro lugar, ele nos últimos 12 meses está com retorno de 135%, o segundo 107%, o terceiro 107%. E o que está em décimo lugar está com a rentabilidade nos últimos 12 meses de 62%. E dos que caíram mais, quem está pior com rentabilidade negativa é de 50%, né, esses dois, e esse outro que está com 39%. E, por último, esse aqui que está com menos 21%, está tentando recuperar. Dentro de fundos de renda fixa, nós temos aqui, vejam a diferença, os 3 primeiros lá do fundos de ações para esses 3 primeiros de renda fixa. Aqui os 3 primeiros dando 66%, 36% e 33%. Se eu voltar lá, o primeiro estava com 135%. Então veja a diferença dos fundos de ações para os fundos de renda fixa. Por um outro lado, os que têm menor rentabilidade, o maior dentro de renda fixa está em 4% negativo. E aqui em ações, que tem mais volatilidade, mais risco, está em 50%. Incrível, né? E os fundos multimercado? Os multimercado que misturam renda fixa com renda variável. Os 3 primeiros, eles estão superiores aos fundos de ações, que é aqui 204%, 199% e 169%. E os que têm menor rentabilidade estão negativos 76%, 54%, 50%. Eu não falei antes, mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, de cada R$1.000 que você investiu, nesse daqui você vai estar com 3.004 e nesse daqui você vai estar com R$240 aproximadamente, ou seja, você perdeu 760. E por fim o fundo cambial, que é o fundo, né, relacionado a moedas. Se o dólar sobe, beleza, se o dólar cai. E nesse daqui, os percentuais também já são mais modestos, né? 31%, 24% e 23%, que subiu nos últimos 12 meses. E os que têm a menor rentabilidade, está aqui menos 18%. Então, nessas 4 classificações, você consegue ver os fundos que estão melhores e os que estão piores, né? Ok? Agora vou mostrar para vocês uma outra tela que é um comparativo de fundos. Então aqui você viu as classificações dos fundos com a maior rentabilidade, outros com as menores rentabilidades. Mas assim, isso é só para você ter uma noção de como é que está o comportamento de cada fundo. Mas para você fazer uma análise mesmo mais apurada, é interessante você fazer uma comparação de fundos. Então existe um comparador de fundos. Aqui eu estou num site chamado Mais Retorno. E eu selecionei esses 5 fundos. E aqui ele mostra o gráfico de rentabilidade. Então percebam que a maioria dos fundos, eles estão, né, numa linha só, com pouco rendimento. E tem um, que é esse azul aqui, que ele caiu, subiu, ele tem uma volatilidade muito maior.
esse fundo ele chegou a cair, vou botar aqui, ó, 53%, ou seja, se você tinha R$100, você ficou com R$47, que foi exatamente em março, né, com a crise. E aí ele voltou a subir, passou, ficou positivo, né, e agora ele está negativo novamente. Então esse é um fundo que tem muita volatilidade. Se pegar esses fundos, o que está melhor no último ano, que eu selecionei aqui, ó, no último ano, que é agora em 2020, então o que está melhor está rendendo 10%, que é esse daqui, DNA Strategy. 10%, outro está 6%, outro está 4%, outro está 3%. E o DI está pagando 2,87 aqui, considerando ao ano, porque a taxa hoje do DI é em torno de 1,9. Mas como ela era maior, ela foi descendo e o acumulado está nisso, 2,87 no ano. E aqui você pode analisar também a rentabilidade histórica desses fundos. Então, quando você entra aqui na rentabilidade histórica, então no mês, quem mais cresceu foi esse aqui. Cresceu 1%, esse bebê. É onde tem aqui, como se fosse uma tacinha de campeão. No ano, quem mais teve crescimento foi esse DNA aqui. Nos últimos 3 meses também o DNA. Em 6 meses foi esse trend, 9,56. Nos últimos 12 meses volta para o DNA em 10%. E se considerar 24 meses, 36 meses, quem está na frente é esse 20 aqui. Ok? E a consistência? Aqui ele mostra a quantidade de meses que o fundo ficou positivo e a quantidade de meses que o fundo ficou negativo. Isso é interessante para você saber se realmente o fundo fica mais tempo positivo do que negativo, né? Que é muito mais interessante. Então, quem está em primeiro é o ARX. Ele ficou 27 meses positivos e apenas 2 negativos. Esse bebê aqui ficou 149 meses positivo e apenas 26 negativos. O DNA está 7 com 2 negativos. Então isso é um parâmetro para você analisar também se esse fundo ele consegue ficar mais tempo do lado positivo do que do lado negativo. E se você for considerar, aqui tem acima do CDI e abaixo do CDI, que é um índice, um parâmetro de renda fixa. Então ele ficou 24 vezes acima do CDI e 5 vezes acima do CDI. Esse fundo que está em primeiro lugar. E aqui é interessante você verificar o índice Sharpe e a volatilidade do fundo. É interessante que o índice Sharpe, ele tem que ser positivo, lógico, para que o fundo, né, seja considerado um fundo que dê mais retorno e pouco risco. E quem está na frente aqui é o DNA Strategy, que ele está com 3,48. Esses que têm a volatilidade negativa, significa que o risco dele é muito maior do que o retorno que ele proporciona. E a volatilidade, quanto menor, melhor. Quanto maior, pior. Vocês lembram daquele fundo que ficava subindo e descendo? Olha aqui, o trend. Então a volatilidade dele deve ser altíssima. Vou mostrar para vocês aqui como é a volatilidade dele. Olha aqui. 84,86%. Isso é muito alto, essa volatilidade. E quem tem a menor volatilidade é esse aqui, 1,16, o ARX. Esse é o que tem a menor volatilidade. Então, esse índice Sharpe aqui, só para falar para vocês o que é, Sharpe é William Sharpe, ele foi o vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 1990. O que fez ele ganhar foi que ele fez uma relação entre o risco e o retorno. Qual é o ativo, no caso daqui que a gente está vendo, que é um fundo de investimento, ele fez uma relação de quais os ativos, né, que podem te dar o melhor retorno com o mesmo risco, para você poder fazer essa análise. E aqui você verifica que esse aqui, DNA, ele é o que está dando a melhor relação entre o risco e o retorno, ok? Eu vou mostrar para vocês agora um comparativo só para vocês entenderem sobre essa relação de risco-retorno. Esse aqui é um gráfico, não são aqueles mesmos fundos que eu selecionei antes, aqui são outros, mas se você
olhar esse verdinho, que é esse BB Ações, olha a volatilidade dele, ele subiu, ele desce, ele sobe, ele desce, sobe, desce, parece uma montanha-russa, tá vendo? Se você for olhar aqui, ele dá um bom retorno, que é de 18%, só que o índice Sharpe dele é 0,1, é um dos menores que tem aqui. E o que tem o melhor índice Sharpe é esse aqui, 0,40, que é o azul, que é esse aqui, ARX. Então ele que tem a melhor relação risco-retorno. Essa relação é o seguinte, para você ganhar muito, você tem que arriscar muito. E você pode perder também, né? Então, só para vocês terem ideia, vamos supor que você comprou esse fundo aqui, bem aqui, assim, mais ou menos, né, em agosto. Se você precisasse vender esse fundo aqui em outubro de 2020, você ia perder muito dinheiro, porque olha de quanto você saiu para quanto está aqui. Então, você ia perder muito dinheiro. Agora, quem entrou aqui embaixo e precisou vender agora, em dezembro, ó, ele vai ter um ganho muito bom, porque ó, ele vai sair daqui para cá. Então, teve um ótimo rendimento. Só que esses tipos de fundos, você não sabe a hora que vai cair, a hora que vai subir, né? Porque é fácil dizer, eu compro aqui e vendo aqui, mas isso não é simples. Se fosse simples, todo mundo ganhava dinheiro com isso. E aí eu vou mostrar para vocês essa relação risco-retorno aqui embaixo desses fundos. Olha como é interessante essa relação risco-retorno. Nessa coluna aqui é a rentabilidade. Então, quanto mais estiver acima, mais rentável. Por exemplo, o mais rentável desses fundos é esse verdinho aqui, ok? E o menos rentável é esse outro verde azulado aqui. Só que você tem que ver a volatilidade, que é o risco. Quanto mais estiver aqui, mais risco. Quanto menos estiver aqui, menos risco, ok? E aí, você tem que fazer o estudo considerando os dois, né, as duas vertentes, tanto uma para um lado quanto para o outro, né, a matriz. Então, significa que esse daqui, ele é o pior, porque ele tem um risco maior do que esses dois, né? E ele tem uma rentabilidade muito menor. Então, se fosse para escolher, esse aqui já seria descartado. Aí tem um outro que é pior ainda. Ele tem uma rentabilidade um pouquinho acima desse, né? Tá aqui, ó, um pouco maior. Só que olha o tanto de risco que ele tá. Ele tá aqui nesse nível de risco altíssimo. E eu tenho 3 que tem uma rentabilidade melhor do que ele. Então, esses 3 rendem melhor do que esses 2. E esses 2 têm um risco menor que esse. E esses 3 têm um risco menor que esse. Entenderam? E aí vamos para esse último aqui. Esse último é simples. Muito retorno, muita volatilidade, muito risco. Só que assim, ele tem um risco alto, mas está dando um retorno alto. Só que não necessariamente ele pode ficar aqui sempre. Ele pode cair também. Então, semelhante a esse gráfico aqui, que ele está embaixo, né? Ele poderia estar em cima. Então, esse fundo, aqui o verdinho, mostrando ele direitinho. Olha como ele está aqui em cima. Se a gente tivesse feito essa análise mais ou menos aqui, ele estaria bem embaixo. Então, muita volatilidade e com perda. Então, é interessante que você faça sempre a análise correta, né, em relação ao risco-retorno. Se você é conservador, você tem que pegar esses que estão com o risco mais baixo. Então, esses aqui. E aí, desses, você seleciona o que tem o melhor retorno. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. E aí, entenderam? Viram como você seleciona um bom fundo? A importância do risco, o rating, o índice Sharpe, né? A teoria de Markowitz, que é a teoria moderna do portfólio, de você saber diversificar, saber como diversificar e, principalmente, você fazer comparativos dos vários fundos que existem no Brasil. Beleza? Fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!